Todos menos um. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 48, 49 e 50. Eles dizem assim: E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes como a um ladrão com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. Feche seus olhos. Senhor Deus, glória, honra e louvor pertencem a Ti. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos abençoe e nos guarde. Em Teu nome eu oro. Amém. Esse texto, quando Jesus reclama, quando Jesus fala: poxa, vocês vieram com lanças, espadas, varapaus para me prenderem? Todos os dias eu ensinava no templo e vocês não me prenderam. Essa reclamação de Jesus, ela acontece no contexto muito famoso para a gente do Getsemane. Jesus é o momento aqui quando ele está sendo preso. Esse momento é à noite. Esse momento você deve lembrar, os evangelhos nos informam que o suor de Jesus no Getsemane, devido à sua agonia intensa, eles se transformaram em gotas de sangue. O suor dele se transformou em sangue. Você deve lembrar que Jesus algumas vezes foi chamar os discípulos para orarem com ele pelo menos por 1 hora, mas os discípulos estavam cansados, estavam dormindo. É nesse contexto de Getsemane que Jesus fala para os seus discípulos: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É neste cenário que Judas chega com todos aqueles soldados romanos, com todos aqueles que vinham para prender Jesus, e dá um beijo em Jesus. E é interessante que quando ele dá o beijo, a fala de Jesus para Judas é: amigo, a que viestes? É muito interessante que Jesus sabe que Judas é o traidor, mas ele olha em seus olhos e, ao invés de tratá-lo com ódio, com ira, com vingança, ele ainda, para deixar a situação do coração e da consciência de Judas ainda mais assim aflito e pesado, ele o trata como amigo. Amigo, por que me beijas? A que viestes? É o beijo da traição. O que nós temos aqui, e o último versículo que eu li, e todos, grava essa palavra, todos fugiram. Ou seja, quem fugiu? Quem são esses todos? Os discípulos, porque os soldados não vieram para fugir, vieram para prender. Jesus não fugiu, Jesus aceitou ser preso ali. Então, o que nós temos nesse cenário, nessa cena, nós temos traição, nós temos medo, nós temos choro, nós temos sangue e nós temos fuga. E a fuga que a gente vê ali é de todos, menos um. E é sobre esse menos um que eu quero falar com você. Se você manteve aí a sua Bíblia aberta, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o menos um aparece aqui na sequência. O menos um é o versículo 51 e 52. Eu vou ler em nome de Jesus para você. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu nu. Quem é esse jovem? A pergunta que teólogos e estudiosos têm feito nos últimos séculos:
quem é o jovem do Evangelho de Marcos. Vou te falar algumas possibilidades e algumas hipóteses que estudiosos levantam em relação a esse texto e a esses 2 versículos do Evangelho de Marcos. Uns entendem que é o próprio evangelista, que é Marcos falando dele mesmo, de uma experiência que ele viveu. Outras possibilidades que são levantadas é que este jovem nu, que não tem nome, é o moço rico, é o jovem rico, porque na passagem do jovem rico ele se retira, vai embora, Jesus não vai atrás dele e não nos é dito qual foi a decisão do jovem rico. E muita gente interpreta que o jovem rico ele está aqui nu, envolto num lençol, porque ele vendeu tudo, ele doou tudo, ele fez o que Jesus falou e agora ele veio seguir Jesus. Existe uma outra teoria que afirma que esse jovem aqui é Lázaro. Bom, eu não vou abraçar nenhuma teoria, eu não vou abraçar nenhuma hipótese, mas eu vou ficar com a beleza do mistério que existe nesse texto e vou ficar com a beleza dos ensinos que estão contidos nesses 2 versos a respeito desse jovem. Primeira lição, primeiro ensino que a gente aprende, a beleza do primeiro amor. Por que eu estou chamando de a beleza do primeiro amor? Os discípulos fugiram, portanto eu estou falando dos caras que nos últimos anos aprenderam aos pés de Cristo, aos pés daquele que nós chamamos de o mestre dos mestres. Os discípulos já tinham presenciado Jesus fazer paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, morto ressuscitar. Eles já tinham presenciado Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 10.000 pessoas. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. Eles já tinham ouvido discursos e pregações que qualquer cristão no mundo inteiro daria a vida para poder sentar numa sinagoga, num templo e ouvir Jesus pregando. Sabe, quando você olha no boletim da igreja, quando você olha aquela programação que você se inscreveu para participar e você fala assim, essa mensagem, essa palestra eu não posso perder. Pois é, imagina o que seria para você chegar na IAP do Parque, pegar o boletim nosso, não tem mais o boletim em papel, é só digital, e você olhar assim, quem prega hoje? Caramba, hoje Jesus de Nazaré vai pregar na IAP do Parque. Rapaz, ia faltar lugar, não ia ter jeito, a gente ia ter que ligar no Brinco de Ouro da Princesa. Para quem não sabe o que é Brinco de Ouro da Princesa, é o estádio do Guarani. A gente ia ter que achar um lugar muito grande, porque a notícia ia se espalhar e o pessoal ia falar, ó, Jesus vai pregar lá hoje. Eu estou falando desses caras que eram maduros, que eram experientes, esses caras fugiram. Quem ficou? O texto fala que um jovem, um certo jovem, então eu associo a beleza do primeiro amor ao comportamento deste jovem. No primeiro amor, nós temos uma boa pureza ingênua nas nossas atitudes. A gente não mede os riscos, as consequências. A gente é movido muito mais por emoção. Não que no primeiro amor nós não tenhamos razão, nós não tenhamos funcionando o nosso lado racional, mas a emoção nos cativa, nos impulsiona e nos faz caminhar. Eu oro muito a Deus para que, mesmo com a maturidade, mesmo com a experiência, mesmo com os cabelos brancos que me acompanham desde os meus 14 anos, você que chegou agora e está conhecendo o pastor Ed agora, esse look aqui na cabeça, tem décadas. Essa moçada que hoje fica pintando o cabelo de branco, descolorindo,
Cara, minha visão já foi uma visão de vanguarda. Deus já me colocou na moda há muitas décadas, entendeu? Então, eu oro muito a Deus para que eu, pastor Ed, a minha esposa, os meus pais, as ovelhas que eu pastoreio, aquelas que já estão passando ali dos 30, dos 40 anos, que a gente não perca a emoção. A vida não pode ser só o racional, a gente tem que ter a emoção, a gente não pode ter medo de chorar, a gente não pode ter medo de sorrir, a gente não pode ter medo de pagar alguns micos sociais na vida. Qual o problema? A gente não pode ter medo de dar um tropeção e cair. Ergue, se levanta. Então aqui eu vejo a beleza do primeiro amor. O texto fala, certo jovem. Então eu estou falando de um jovem, e o texto faz questão de frisar, não era um ancião, não era uma pessoa de meia idade, era um jovem. E jovem naquela cultura, nós estamos falando de uma faixa de adolescência. Então o cara está ali, eu vejo a beleza do primeiro amor. Segunda lição que a gente aprende nesses dois textos, nesses dois versículos, a beleza da simplicidade. Por que simplicidade? O texto fala que ele estava envolto num pano de linho. A maioria das traduções fala de lençol. Para a gente ser justo com ambas as traduções e acomodarmos todas as traduções, um lençol de linho. Ou seja, esse garoto, esse jovem que resolve seguir a Jesus, quando todos fogem, quando todos abandonam Jesus, menos um, o jovem ficou, o jovem está ali, ele está acompanhando, ele está seguindo. A simplicidade está nessas pequenas coisas. Bastou para ele um lençol. Bastou para ele algo simples. Ele não precisou de uma grande produção, ele não precisou de uma tarde, um dia no cabeleireiro, ele não precisou de um dia do noivo, ele não precisou de ir num shopping. Não, eu ouço ainda hoje, nos dias de hoje, eu ouço de algumas pessoas: eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa, eu não vou em tal programação porque eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu não tenho uma roupa nova. Para, em nome de Jesus, para. O evangelho é simples, o evangelho na sua pureza ingênua e naquele amor que a gente às vezes perde, o primeiro, que é a reclamação na carta à igreja de Éfeso, das 7 igrejas do Apocalipse: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Então aqui eu vejo simplicidade. Bastou um lençol. A outra lição é a beleza da essência. O que de fato importa é a essência. De novo, lençol. O texto fala que por baixo do lençol, esse jovem estava nu. Se você quer uma palavra mais popular, ele estava pelado. Ele não tinha nada para proteger ele. Portanto, o essencial para aquele jovem era justamente o lençol. Então, o essencial para aquele garoto, a essência para aquele, o mais importante naquele momento para ele, para que ele pudesse sair, foi o lençol. Agora você junta simplicidade com essência. Poxa, esse rapaz não podia ter pensado em outra roupa? Eu vou ler para você aqui desse trecho, o versículo 43. Olha o que diz o 43 aqui. Ele fala assim: e imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, com os principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Presta atenção. A maioria dos estudiosos, e eu concordo, analisando todo o texto, todas as palavras originais no grego, quando fala nesse grande contingente de pessoas, o cálculo aproximado é que Judas chega somando soldados, escribas, fariseus, acusadores, todo mundo que chega para pegar Jesus. Nós estamos falando de 400 a 600 homens.
Jesus está orando à noite no Getsêmani. Você acha que 400 a 600 homens... Você pega fariseus. Fariseus tinham aquelas roupas que os diferenciavam dos demais religiosos da época, porque a roupa deles tinha uma série de símbolos, tinha sininhos, fazia barulho. Você pega os soldados romanos com aquelas armaduras, com escudos, com lanças, archotes, porque é à noite, não se esqueça, eles estão indo no jardim do Getsêmani. Os archotes eram tochas, eles estão segurando tochas para iluminar. Cara, isso causou barulho, isso causou alvoroço e chamou, sim, a atenção da vizinhança. Então eu não sei o que esse jovem estava fazendo. Certamente ele não estava vendo um filme na Netflix, não tinha na época. Mas esse jovem, sei lá, se ele estava lendo as histórias de Sansão, o que ele estava fazendo nessa madrugada que ele não tinha sono, que ele não dormiu, mas ele vê a turba passando, ele vê todo mundo. Para mim o sentimento daquele garoto foi: eu não perco isso por nada, eu não vou deixar passar. Ele catou o que estava na frente, ele pega um lençol, se enrola e vai. Eu não vou perder esse momento. Portanto, eu tenho a beleza do primeiro amor, eu tenho a beleza da simplicidade, eu tenho a beleza da essência, o que é essencial. Esse garoto não perdeu tempo. Eu vou pagar o preço, eu vou correr o risco, mas eu não vou perder esse momento. Cara, se a gente se encontrar na vida eterna com esse garoto, eu acho que nós vamos ter muita história para conversar e para contar. E a quarta e última lição que a gente pega desse texto é a beleza de se priorizar o que importa. Porque os dois textos, o final do versículo 51, unido com o versículo 52, diz que os soldados pegaram o garoto, e quando eles pegam, o texto imediatamente fala que o garoto largou o lençol e fugiu nu. Então, quando eles pegam, é mais ou menos como a esposa de Potifar, quando ela pega José, finalmente, que ela fala: hoje eu vou pegar esse cara. A Bíblia diz que José escapa e a túnica fica na mão dela. Percebe? Então, a gente tem uma cena aqui onde os soldados chegaram, ou seja, esse jovem, ele foi muito ousado, muito arriscado, muito corajoso. Ele ficou até o limite, ele ficou até o último momento que dava para ficar. E aí, quando os caras pegam nele, ele fala: opa, ele escapa, deixa o lençol e foge nu. Por que eu estou falando que ele prioriza o que importa? Se agora há pouco eu falei que o essencial era o lençol para ele, e de fato era. Sem o lençol ele ia ficar nu publicamente. Só que esse garoto, ele fala: não, o essencial agora passa a ser a minha vida, e passa a ser e continua sendo este Cristo. Eu não sei se aquele garoto, ele foi até ali por curiosidade, eu não sei se ele foi atraído por fé. O texto não fala para a gente, mas não pode ser só curiosidade. Ele fica, ele paga o preço, e nesse momento ele larga o essencial. Ele larga o essencial pelo prioritário. Existem muitas coisas na nossa vida que nós consideramos essenciais e que a gente vai ter que largar pelo prioritário, por aquilo que de fato importa. Quando a gente começa a seguir a Cristo, o grande desafio que é posto na mesa para a gente é: negue-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo naquele momento para aquele garoto foi: eu abro mão desse lençol. É essencial, mas eu abro mão e vou fugir nu. E aí o texto termina. Conclusões para a gente. O casal no Éden, quando descobriu que estava nu, se escondeu. Este jovem, quando ele se viu numa situação que ele tinha que decidir, ele largou o que era essencial,
ficou nu, mas não se escondeu. Ele correu. Por que é que ele calculou que valeria a pena encarar a sua nudez publicamente? Porque o barulho, o arruaço, o alvoroço era grande. Não foi só ele que acordou naquela noite. 400 a 600 homens. Muita gente ali. Muita tocha, então tem luz. E esse cara correndo pelado. Ele não se escondeu. Eu gosto de pensar que o casal se esconde porque tinha vergonha. Porque o casal se envergonhou. Porque foi revelado para o casal o seu pecado. Eu gosto de pensar que esse jovem não se importou com a nudez e correu, porque ele não se envergonhava da sua condição e da sua fé nascente no Nazareno. Eu gosto de pensar isso. Aí a gente vai aprendendo coisas aqui que me impactam demais. Quando a gente se rende a Cristo e se entrega a Cristo, muitas vezes os nossos acusadores, este mundo, vão nos esmagar e nos ameaçar tanto que nos deixarão nus. Também ficaremos nus nesta sociedade. E aí a gente vai ter vergonha, porque nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Você já deve ter passado a experiência de ter ficado nu em condições sociais, quando ficou todo mundo olhando para você e você precisava ou defender, ou se acovardar, ou negar a sua fé. É um momento que é você e Deus, e você precisa se expor, e as pessoas vão precisar te ver, te olhar da forma como você é. Portanto, eu percebo todos esses movimentos aí. Bom, por último, e para a gente concluir, Jesus Cristo, imediatamente depois, quando ele é levado, Jesus enfrenta julgamentos injustos, insanos, totalmente incorretos, que não seguem o ritual das leis da época. Todas as leis da época foram transgredidas para que se condenasse a Jesus. Jesus não tinha culpa alguma. E aí Jesus é encaminhado para o madeiro, para uma cruz. Como é que ele foi para a cruz? Jesus foi crucificado semi-nu. E Jesus se deixou crucificar e enfrentou a vergonha que era minha, que era sua. E quando Jesus faz isso, ele faz para nos salvar. Todos fogem, todos pecam, todos decepcionam, todos frustram, todos enganam, todos mentem, menos um, o Senhor Jesus Cristo. Ele não foge à luta, não fugiu à luta, não fugiu da cruz, suportou o madeiro, foi crucificado, como eu te disse, seminu, ressuscitou, está à direita do Pai, glorioso, e virá outra vez buscar a sua igreja. E quando Jesus suporta tudo isso, ele suporta para que eu e você, nas nossas vergonhas e na nossa nudez, nós pudéssemos ser vestidos com a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão e o seu amor. Todos podem decepcionar, menos um, o Senhor Jesus. E tomara que eu e você, a gente entre na lista do moço do Evangelho de Marcos, para que não seja só menos um, mas que seja aquela multidão que é vista por João na ilha de Patmos e que ele registrou no livro do Apocalipse. Quem são estes? Estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Por isso eles estão de pé, com vestes brancas, com palmas nas mãos, diante do Cordeiro, o exaltando para todo sempre.
Que Deus abençoe você e a sua casa.